Olá, mundo do samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Sou Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast, trazendo no caso o nosso quadro Um Enredo, uma História. Quadro esse que tem como principal objetivo relembrar os desfiles, ou um desfile de uma escola de samba de São Paulo e fazer aqui abordagens, né, de como ele foi, do como ele se desenvolveu e assim por diante. Hoje falaremos do desfile da Tom Maior de 2016, quando a escola desfilou no grupo de acesso, uma homenagem aos 50 anos de carreira de Milton Nascimento. Então, antes de mais nada, deixe de seguir o Cabeças Depressão nas suas redes sociais, aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook. Aqui no YouTube, deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Se você estiver ouvindo pelas plataformas de áudio, não deixe também de curtir o nosso podcast para você ter aí as notificações quando ele for lançado. Lembrando que sempre no Deezer há um pouco de atraso referente à postagem, mas é postado, tá? Basicamente isso. Então vamos aqui falar do nosso enredo e lembrar aqui o contexto do desfile da Tom Maior, né? Então a Tom Maior caía depois de ficar um longo tempo no grupo especial. A Tom Maior tinha subido em 2004, 2005 ela reestreou no desfile da ecologia e tudo mais. E ela ficou até o grupo especial em 2015, quando ela cai no enredo sobre a adrenalina. Então, em 2016 era o retorno da escola ao grupo de acesso. Então, portanto, era ali um período de também um grande impacto, querendo ou não. A Tom Maior era uma escola que tinha acabado, por exemplo, em 2008, tinha tido a melhor colocação da sua história. 2009 foi o desfile de Angola, que teve vários problemas. 2010 a escola vai, a partir de 2010, né, a escola vai fazendo um desfile também bastante complicado, que a gente já inclusive falou aqui recentemente. Aí em 2011, 2012, 13, 14, 15, a escola faz altos e baixos, né? O desfile bom, o desfile nem tão bom, o desfile bom e o desfile nem tão bom. E isso, de certa forma, culminou no rebaixamento de 2016, nessa reestreia amarga, né? Que ninguém quer cair para o grupo de acesso. O homenageado daquele ano seria o cantor Milton Nascimento, que completava 50 anos de carreira. Né? E era um grande desejo, né? Como o Cebola dizia em algumas entrevistas, era um grande desejo dele homenagear o Milton Nascimento, esperando aí, portanto, a escola. Ele entra em contato com o Milton e assim, né, ele é homenageado pela escola do Sumaré. E outro ponto era o retorno do Cebola à escola. O Cebola que tinha sido carnavalesco em 2000, ele retorna para a escola em 2016, faz o desfile de 2016, sobe com a escola e faz o desfile da Abel Ramalho em 2017. E também era daquele ano, de 2016, a gente tinha 9 escolas de samba no grupo de acesso. E a Tom Maior, por incrível que pareça, subiu sendo a segunda a desfilar, né? Então, como eu sempre falo, né? O grupo de acesso, a ordem de desfile não impacta em nada. Nessa é a grande realidade. Você pode ser a primeira e subir, como você pode ser a última e cair, por exemplo. No caso da Tom Maior, foi a segunda a desfilar de 9 escolas naquele ano como um todo. Vamos então aos personagens desse desfiles, que são vários, né? A gente tem, por exemplo, o Cebola, que eu acabei de falar, que é o carnavalesco desse desfile. Aliás, é um dos melhores desfiles em termos de estéticos, né, do próprio Cebola. O Mestre Calão, que já era mestre de bateria da escola já tem um tempo, faz uma apresentação bastante segura no desfile. O René Sobral, que, no meu ponto de vista, é uma das melhores apresentações de interpretação dele no carnaval. Ele tem brilhantes apresentações na Dragões da Real atualmente, mas acho que na Tom Maior essa é uma das melhores apresentações dele. A gente tem o Alex Moreno, que é o coreógrafo da comissão de frente. Ele ficou entre 2012 e 2016 é o último ano dele dentro das frentes, né, da comissão de frente da Tom Maior. A gente tem o Jairo e a Simone, que era o casal, né, há muito tempo na escola, desde ali de 2007, 2006, eles já estavam ali sendo protagonistas na escola e ficam no acesso representando muito bem a escola. E o próprio Milton Nascimento, né? Que eu acho que ele entra aqui como um dos personagens marcantes desse desfile como todo. Vamos agora então ao samba, né? A gente vai ver aqui agora um trecho do samba da Tom Maior. E quando a gente voltar, né? Rapidinho, a gente vem aqui falar do samba enredo em si, composto pelo Maradona, o Turco, o Paulinho,
o Paulinho Miranda, o Ricardo Neto, o Celcinho Moji e o Léo Reis. Então vamos lá ouvir e daqui a pouco a gente volta. Somos Milton, sou o dor maior e não nego minha paixão. E solta a voz carregada de emoção. No braços do povo eu quero ouvir. Sou o dor maior e não nego minha paixão. E solta a voz carregada de emoção. No braços do povo eu quero ouvir. O luar, todo ilumina, ilumina o meu sarau. Em sinfonia, numa travessia musical, os arautos anunciam nesta noite de magia, sob a bênção do divino, uma estrela então brilhou. Lá vem o trem, ai, partiu pra Minas Gerais. Na fé em oração, eu rezo pro meu sertão. Vento me leva em cada esquina, mineiros da noite, a boemia, a melodia e seus acordes a bailar. Tenho uma coisa pra falar de alma e coração. O quê? A música é minha. Se mandar me chamar, eu vou direta já. Amor, iremos juntos plantar a juventude colher liberdade de um novo amanhecer. Se mandar me chamar, quero ouvir. Direta já, e aí? Iremos juntos plantar a juventude colher liberdade de um novo. No compasso, no compasso teve minha trajetória. Tenho duetos que eu tenho uma linda história. Amor, não chora, vamos embora que chegou a nossa hora. Meu coração que um dia foi de estudante, no cio da terra marcante, canção que o Brasil chorou. Amiga, é pra guardar dentro do peito. Sou filho de Maria e não tem jeito. De festival em festival, a vida é um baile magistral. Somos Milton. Bem, acho que o interessante desse samba é que a gente tem aqui dois refrões bastante calmos, eu diria, né? Os refrões normalmente eles são aquelas coisas mega explosivas. Não estou falando que os dois refrões não são. Eles são mais calmos que se a gente for comparar com outros tipos de refrões que a gente tem aí no Carnaval de São Paulo como um todo. Então esse primeiro, né, que faz a exaltação da escola e a exaltação do próprio homenageado, e o segundo, né, ele tem ali algumas questões interessantes. No segundo, acho que é o mais interessante, né, esse se mandar me chamar eu vou, direta já amor, né, iremos junto plantar para a juventude colher, liberdade de novo amanhecer, que é esse trecho da sinopse, né, que o Cebola escreve, né, jovens hoje são trovadores e um dia se tornarão menestréis, surge o grito de liberdade, uma nova aurora a cada dia, direta já. Há de se cuidar do broto para a vida nos dar flor e fruto. Que é esse período, né, de ativação política dentro não só do contexto da ditadura militar, mas também do depois, né, da redemocratização do Brasil, em que o Milton Nascimento tem uma participação muito grande, né? Ele é uma das grandes vozes dos festivais da canção existentes no Brasil, mas também é uma das grandes vozes políticas do Brasil. Vai ser perseguido, música censurada, tem que se exilar de certa forma, e aí, né, a gente está falando claramente dos principais compositores do Brasil. Mas eu gosto desse começo, né, que ele começa alto, né, depois de esse, né, canta o seu talento, Milton Nascimento, né, que é cantado de forma pausada, mas esse começo é muito, muito, muito interessante, né, que ele começa com o luar, que é bem acentuado, ilumina meu sarau, que vai diminuindo, né, esse em sinfonia numa travessia, ele fica plano, e o musical aumenta de novo, né, então o luar, ilumina meu sarau, que vai descendo, em sinfonia numa travessia musical, né, que sobe. Aí os arautos anunciam, nesta noite de magia, sobre as bênçãos do divino, uma estrela então brilhou. Ou seja, a melodia é feita para a própria forma de cantar ficar um pouco mais calma, porque aí depois explode
para fazer alusão ao trem, né? Então, sobre as bênçãos do divino, uma estrela então brilhou. Aí lá vem o trem Uai, né? Partiu para Minas Gerais. Então, Uai rima com Gerais, né? Isso aqui é genial. Na fé e oração, eu rezo por uma sertão. Aí essa parte que eu acho que é a mais bonita do samba. Vento me leva em cada esquina, mineiros à noite, a boemia, a melodia em si, os acordes a bailar. Tenho uma coisa para falar. De alma e coração, a música é minha paixão. Então, acho que esse momento aqui do samba é o mais bonito, né? E depois o final, né? Que o final do samba, ele dá uma acalmada, né? No compasso trilhou sua trajetória, em duetos cantou uma linda história. Amor, não chora, vamos embora que chegou a nossa hora. Né? Que é a alusão também a esse momento. Que aqui, aqui a gente tem o momento da sinopse em que a gente está falando das músicas marcantes de Milton, né? Meu coração que um dia foi de estudante, como se fosse um repente, né? Meu coração que um dia foi de estudante, no cio da terra marcante. Canção que o Brasil chorou, aí sobe. Esse chorou sobe para embalar o final do samba, né? Amiga, é para guardar dentro do peito. Sou filho de Maria e não tem jeito. De festival em festival, a vida é um baile magistral. Somos Miltons, né? E aqui acho que é interessante, né? Somos 1000 tons, né? Como se fosse 1000 tons, né? Nesse carnaval, que esse carnaval, na sinopse, é o final do desfile, né? E dos festivais de Montreux, a influência do jazz. Hoje o baile da vida se chama carnaval. Chuvas de confetes e serpentinas cairão para exaltar as travessias do nosso artista maior, Milton Nascimento. Solto a voz nas estradas, pois todo artista tem de ir aonde o povo está. Então é interessante que esses Somos 1000 Tons é para lembrar que a escola termina nesse baile de carnaval e assim por diante. E aqui eu acho que um ponto importante, né? Acho que esse samba é um dos melhores sambas da Tom Maior. E acho que ele é pouco lembrado, né? Acho que talvez a escola tenha desfilado no grupo de acesso, não ter toda essa mediatização que existe, ele fica um pouco escondido, mas esse samba é muito bonito, né? E aqui eu repito, né? A interpretação do René Sobral e a consciência artística e musical da bateria, de ficar mais calma, né? De ficar mais coadjuvante em relação ao desfile, acho que é muito interessante, porque o samba ficou protagonista de toda a execução artística do desfile como um todo. Vamos então aqui às cores desse desfile, que são cores bem bonitas, bem interessantes, né? O Cebola ele abre com as cores da escola e ele coloca esse prata para dar uma quebrada nessa coisa brilhante, né? E bastante brilhante, né? Essa coisa brilhante, bastante impactante do dourado. Então, nesse sentido, a escola abre com as suas cores e o prateado para relembrar esse sarau, para relembrar esse barroco mineiro, que é uma coisa que a escola vai associando, né? Essa ideia da tradição, da cultura mineira, desse barroco que se estrutura, né? Que se engrandece como um grande orgulho de Minas Gerais, em associação com essa paixão pelo cultural, pelo povo do Milton Nascimento. E isso vai nos levar ao segundo setor, que as cores permanecem a da escola, mas ela termina no azul, que é o carro do Clube da Esquina e do trem, né? Que é aí já fazendo alusão dele saindo de Minas Gerais e indo para o Rio de Janeiro. No terceiro setor, a escola puxa o azul novamente com branco e preto e vai mesclando o azul junto com o vermelho. E o final da escola, a gente tem novamente, a escola traz as suas cores, o vermelho, o amarelo e o branco, e encerra com o verde, né? O verde ali pontuando, porque o final da escola é multicol, né? Então, nesse sentido, as cores do desfile, vamos dizer assim, a cor predominante é o vermelho junto com o branco e o dourado. Em seguida, a gente tem ali o azul, o preto, o prateado e as cores, né? Mais multicores no final do desfile. E assim como tanto. Vamos então agora ao momento do desfile, né? Ao momento da apresentação como um todo, que a gente tem, né, no começo do desfile o sarau, que tem a comissão de frente, que nos remete a esse penteado, a essa maquiagem, a esse exagero, né, das roupas da sociedade colonial brasileira. Isso se repete no casal, o que de certa forma ficou muito bonito, porque também nos remete às antigas indumentárias
do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira lá nos anos 60, anos 70, com essa coisa mais Luís XV. E nesse sentido, Luís XIV, né? E nesse sentido a gente tem aqui um começo que é o que a sinopse diz, né? O sarau vai começar, os arautos anunciam, que é o carro abre alas. Em Noite de Galo, uma grande sinfonia em poesia, que é a ala que vem à frente do carro, que é a ala de passistas, e a própria bateria. Em tom maior, cantamos em uma só voz, nasceu Bituca, a música está em festa. Então é como se fosse um sarau para, vamos dizer assim, reverenciar a arte. E neste momento, os arautos, né, que é o carro abre alas, anunciam a chegada de Milton Nascimento. Então esse começo é uma coisa interessante, porque ele faz uma releitura do barroco, né, porque o carro abre alas tem ali anjos barrocos, tem até o próprio, a própria logo, né, a própria bandeira da escola estilizada ali. E nesse sentido, o começo ele é, vamos dizer assim, uma grande reverência à música, e também uma grande reverência ao próprio Milton Nascimento. E aqui a gente tem uma comissão de frente que é a maca do Alex Moreno, passos bem marcados, desenhos bem direcionados, uma coreografia que é contínua, né? Ela vai se repetindo ao longo do desfile, e é uma coreografia toda em cima da letra, né? Das passagens musicais do samba que são representadas pela coreografia. E a gente tem uma apresentação bastante segura, bastante clássica, né, do Jairo da Simone. Acho que ali eles estavam um pouco mais, eu diria, mais livres depois do que aconteceu em 2015. E nesse sentido foi uma bela apresentação dos dois. O conjunto alegórico desse desfile é um conjunto bastante bonito, eu diria. A gente tem o abre alas, como quem está no YouTube está vendo melhor, né? O que eu tinha falado, né? Você tem esse altar barroco em que a escola, o Cebola, ele traz a associação com a própria bandeira da Tom Maior. E na frente, né, você tem essa escultura pedinte, que é exatamente um anja barroco, né? Nos remete exatamente não só a pedra sabão, mas a própria influência negra dentro da construção do barroco mineiro. E aí a gente tem, né, nos carros alegóricos, a gente tem no carro, o segundo carro, que é o carro azul, que a gente tem o Clube da Esquina, e a gente tem ali a representação da música, né, que já é o Milton, já músico, se ajuntando com esses amigos para criar, né, os principais grupos de Minas Gerais, que é o Clube da Esquina. E a gente tem, nas outras alegorias, essa composição um pouco mais de cenário do que necessariamente de escultura. Todos os carros, de certa forma, têm essa pegada, né? Eles não têm esse grande compromisso de serem, vamos dizer assim, decorações, né? Eles são apenas espaços em que as pessoas, de certa forma, compõem o carro. Também tem que lembrar que o desfile de 2015 da Tom Maior, a Adrenalina, não tinha uma identidade visual associada com essa identidade mais luxuosa que era a proposta do Cebola, né? Então, nesse sentido, fica aqui um pouco mais difícil até mesmo de aproveitar o que tinha sido feito no Carnaval de 2015. Mas eu acho que, nesse sentido, o Cebola encontra soluções interessantes, né? Porque, por exemplo, nesse segundo carro, que é o carro do trem, é o trem que na composição, né, atrás dele, como se ele estivesse trazendo toda a carreira musical do Milton Nascimento. Então, de certa forma, é um trem que dá espaço à vinda do Milton Nascimento dentro da sua carreira como um todo. E nesse carro, que é o carro já dele, músico, né, já a escola nos direcionando para as principais composições dele, a gente tem aí sim a escola traz, né, por exemplo, o capacete da Ayrton Senna, que está um pouco escondido. A escola usa o recurso do telão para trazer essas músicas e outras representações como um todo. Então, nesse sentido, né, a composição alegórica, né, traz essa pequenas referências às obras de Milton Nascimento e à sua carreira como um todo. Então, um desfile bastante simples, né, de certa forma, na sua composição e outras coisas mais. Se a gente for pegar também as fantasias desse desfile, então vamos agora às fantasias. Vamos agora às fantasias desse desfile, que são fantasias bastante funcionais dentro da proposta do enredo. Eu acho que
quase todas elas têm menções, né, a partituras, a menções também à música em si, então seja piano, seja violões, seja as partituras, como eu disse, mas também no caso da fantasia Coração de Estudante, mais literal, né, possível, né, um coração e o estudante. Acho que uma coisa a se ressaltar nessa apresentação do Tom Maior é a maquiagem, né? Muitas alas são maquiadas, esse processo não é algo muito comum, mas no geral uma apresentação no sentido estético das fantasias muito bem feitas, né? Porque elas servem ao enredo muito bem. Embora em alguns momentos eu sinta que algumas coisas são muito repetitivas, né? Principalmente no setor, né? Após o carro abrir alas e na parte final, né? Que acho que ali alguns signos, algumas formas de representação se repetem. Mas acho que não é o suficiente para incomodar ou gerar um grande incômodo na apresentação da escola. E acho que o destaque aqui acho que são essas 3 alas, né? A ala do Coração Estudante, que é uma aula muito bem executada, muito bonita. A ala do Carnaval, né, que é A Vida é um Carnaval. E a ala Maria Maria, né, que é essa ala das baianas, lindíssima, inclusive, uma bela alusão. E aqui, de novo, né, aqui a gente tem... Aliás, todas essas fantasias, quem está no YouTube está vendo um pouco melhor, a gente tem uma construção bastante barroca, né, uma coisa mais luxuosa de trazer o Milton Nascimento. É uma coisa, eu diria até que clássica, né? Por isso que eu disse, né? Acho que a proposta principal do Odsílio é associar esse barroco cultural de Minas Gerais com esse barroco artístico da composição do Milton Nascimento. Eu acho que nesse sentido se tornou totalmente popular e também extremamente luxuoso como um todo. E o Milton foi ao Odsílio, né? Às vezes a gente tem alguns homenageados sendo homenageados no acesso e às vezes não vão. O Milton foi, né? Ele ficou, segundo a reportagem do G1 que eu li, né? Relembrando de Cílio, ele ficou bastante feliz, né? Ele disse que ele esperava voltar, né? No Cílio das Campeãs. E a Tom Maior, de certa forma, volta, porque ela vai ser a vice-campeã do grupo de acesso. E aliás, a gente tem aqui o último carro, né? Que é esse carro do Carnaval, que a gente tem toda essa representação da explosão de cores. E um recurso muito interessante, né? Porque o carro literalmente ele é vazado, todo vazado, mas aí o Cebola vai se utilizar dessas cores, né, desses grandes estandartes, também de algumas máscaras, para fazer a representação alegórica do Odsílio como um todo. E a Tom Maior ficou em primeiro, como eu disse, atrás da Mancha Verde, a Mancha ficou com 269,4 e a Tom Maior com 268,2. Não teve uma disputa muito grande, né, porque a Independente Tricolor ficou com 267,8. Então foi uma disputa, de certa forma, segura. Era quase impossível ganhar da Mancha Verde, né? A Mancha Verde que tinha e reeditou, né, o Mato Grosso nesse desfile. Mas foi a consagração da Tom Maior no retorno dela ao grupo de acesso. Uma travessia que deu certo, né, de certa maneira. E uma bela homenagem ao Milton Nascimento. É um desfile bastante bonito, como eu disse. A escola traz, né, puxa... uma identidade visual bastante original, de certa forma. Eu gosto muito da Tom Maior quando ela vai para o simples e ela transforma o simples em algo bastante luxuoso, né? Eu acho que isso é o que faz esse desfile ser bastante impactante. Já que a gente está fazendo uma menção, né? 2016 é melhor que 2023, 2024, por exemplo, né? Por mais que 2024 tenha todo esse luxo, toda essa opulência, que de certa forma é o maior desfile da escola da Tom Maior em termos estéticos, 2016 foi melhor. Então acho que a gente traz esse episódio também por contexto, né? A Tom Maior, infelizmente, está no grupo de acesso e vai aí lutar novamente para subir ao grupo, a elite do Carnaval para 2026. E quem sabe, né, 10 anos depois, a escola retorne talvez ao grupo especial, faça aí uma outra homenagem a alguma personalidade da música, ou sei lá, quem sabe. Para 2025 a escola vai reeditar Angola. Quem me conhece sabe que eu tenho questões com enredos reeditados, mas que tudo dê certo, né? Que tudo se desenvolva da melhor forma possível. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Relembramos aí 2016, uma bela apresentação da escola lá do Sumaré, uma apresentação que eu acho que deveria ser mais lembrada e por isso que ela está aqui no nosso quadro O Enredo Uma História. Se você quer que a gente relembre algum enredo de alguma escola, deixa aí alguma sugestão aí nos comentários
e também as sugestões no podcast. Você também pode escrever lá as suas opiniões, as suas questões sobre o episódio e também, se você quiser deixar uma sugestão para o nosso próximo Enredo Uma História. Então, até a próxima semana. Não deixem de seguir o Sabistas da Depressão nas suas redes sociais e aqui no YouTube não deixe de curtir e comentar este vídeo. E nas plataformas de áudio não deixe de curtir o podcast para você ter as atualizações dos próximos episódios. É isso, gente. Até a próxima. Nunca se esqueçam e nunca deixem de sambar.